Conexão Vaticano. Você por dentro dos últimos acontecimentos do Vaticano. Estamos unidos nesse momento de esperança, mas também de dor pela partida do nosso querido Papa Francisco. E o Papa Francisco, o Papa da Misericórdia, parte nesse período. Acho que até nisso a Divina Providência foi carinhosa conosco e com a memória do Papa Francisco. Aqui em Portugal, logo de manhã, quando pude ter acesso à informação, já me coloquei em oração pela Igreja, pelo Papa e pelo futuro da nossa Igreja também. Fica no nosso coração gratidão por tudo que o Papa Francisco representou para nós, por este legado extraordinário que ele deixa, também para a comunidade de Coração Fiel. Para nós, como comunidade de Coração Fiel, se torna até uma oportunidade de recordar como foi todo o processo de São João Paulo II, e depois o processo do Papa Bento XVI, e agora que estamos vivendo o processo do Papa Francisco. A partir do momento do anúncio da morte do Papa, entra em cena uma pessoa no Vaticano que só tem relevância, ou tem, digamos assim, mais aparece mais após a morte do Papa, que é o Cardeal Camerlengo. Esse nome, Camerlengo, é aquele dado ao cardeal que fica responsável pela Igreja durante a sé vacante. Sé vem da palavra sediam, em latim, que significa cadeira. Então a cadeira, a cátedra do Papa está vazia. Sé vacante, vacante quer dizer que está vazia. Então nesse período de sé vacante, quem coordena as atitudes, a Casa Pontifícia, todas as atividades da Igreja, é o Cardeal Camerlengo. Claro, ele não pode tomar decisões que sejam relevantes, muito graves, duradouras, ele vai cuidar do período de transição. E o cardeal que anunciou essa manhã a morte do Papa, vocês puderam ver, acredito, pelas várias imagens aí, é o cardeal Farrell. Ele é responsável por anunciar, depois fazer a constatação da residência do Papa. Ele vai até o lugar onde o Papa viveu, faz a constatação da morte. Isso tem vários ritos ao longo da história, agora ficou muito mais simplificado, é claro. O Papa Francisco apareceu ontem na Loja Vaticana. A loja é o nome daquela janela principal que fica na frente da Basílica, chamada Loja Vaticana. Ele apareceu ali, deu-nos a bênção Urbi et Orbi, quer dizer, bênção para a cidade e para o mundo. Penso até que foi a sua despedida do seu rebanho, do seu povo, fez questão de estar ali. Agora rezamos pelo descanso eterno do Papa e pedimos o Espírito Santo que guie a Igreja na escolha do novo Papa. Então, o cardeal Camerlengo conduz esse período com essas duas intenções: rezar pela alma do falecido Papa e orientar a Igreja para que imploremos o Espírito Santo sobre os senhores cardeais que deverão escolher o novo Papa. Uma vez estando todos ali, o cardeal Camerlengo, sempre ele, dá início ao conclave. A palavra conclave significa com chave, sempre em latim, porque os cardeais entram na Capela Sistina, que está dentro do Palácio do Vaticano. Um dos cômodos do Museu do Vaticano é a Capela Sistina, onde tem essa célebre pintura de Michelangelo, que retrata desde a criação até o juízo final. É ali, historicamente, onde os cardeais se reúnem para eleger o Papa.
uma vez entrando na capela, cantando o Veni Creator, que é o Vinde Espírito Santo, a capela será fechada à chave. O que significa isso? Que a partir daquele momento que a porta se fecha, as discussões, as eleições acontecem apenas entre os cardeais que estão ali. Uma vez que os cardeais votem e elejam o futuro Papa, além da fumaça branca, os sinos da Basílica de São Pedro vão tocar. Significa que foi eleito o Papa. E é o período do Papa escolher o seu nome, depois ele vai para uma capela fazer sua oração, ele é revestido com a batina branca, que tradicionalmente é a batina do Papa, e depois ele é apresentado na loja do Vaticano. De novo, loja do Vaticano, que é essa mesma janela onde ontem o Papa Francisco deu-nos a bênção indulgencial, né, bênção Urbi et Orbi do Jubileu. Naquele mesmo lugar, naquela mesma janela, será apresentado o novo Papa. Quando será isso? Depende, não tem como a gente prever, vai depender dos cardeais nesse processo de eleição. Eles vão fazer 2 a 3 votações por dia, vão ter momentos de oração, momento de diálogo entre eles, claro, porque nesse momento da igreja eles vão também conversar entre si para saber qual é o nome que poderia melhor conduzir a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Lembremos que saímos de um pontificado longo de João Paulo II, mais de 20 anos, um pontificado relativamente curto de Bento XVI, com a sua renúncia, um pontificado, eu poderia dizer, curto pela importância que foi o Papa Francisco. Foi curto porque ele foi o Papa que trouxe grandes transformações para este tempo da nossa igreja. Marcou decisivamente a história da igreja. O próximo Papa tem a missão importantíssima de conciliar, de fazer com que a igreja enxergue de um jeito ainda mais amplo, ainda mais conciliador, os tempos que nós estamos vivendo. São tempos de grande mudança, de grande desafio para todos os sociólogos, antropólogos, todos aqueles que estudam as diversas transformações dos tempos, estão de acordo que passando por uma época que exige da parte do Papa, um olhar longemirante. Por isso é importante que a igreja se coloque em oração, se coloque de joelhos, pedindo ao Senhor, por sua divina misericórdia, que olhe para a igreja, para que o legado dos últimos papas, que nós podemos dizer que foram santos, acho que todos nós que conseguimos nos recordar de João Paulo II, sabemos que ele é santo. O Bento XVI, nós todos vimos o grande fruto do pontificado deste Papa. E o nosso querido Papa Francisco, de saudosa memória já, primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa jesuíta, o Papa que nos presenteou nos últimos tempos com uma encíclica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, sem dúvida alguma, um Papa que está entre os maiores papas da nossa história, principalmente por causa de toda a beleza que o Papa Francisco deixa como legado no Colégio Cardinalício. O Colégio Cardinalício, o grupo dos cardeais que deve se reunir para eleger o Papa, é um dos, digamos, dos colégios cardinalícios mais diversificados da história. Temos cardeais de todos os cantos do mundo. Isso é algo muito lindo, para a gente ver como a igreja tem essa visão universal, tem a capacidade de olhar para o mundo com um olhar muito mais profundo, exatamente porque os seus principais cardeais, vindos das mais diferentes partes do planeta, conseguem fazer uma síntese daquilo que hoje o mundo precisa, daquilo que hoje nós também desejamos que a igreja assuma. O Papa Francisco deixa para nós este grande presente, um colégio cardinalício
amplo. Ele, do 226º Papa da história da Igreja, primeiro Papa não europeu em 1200 anos, marca a história com esse testemunho de universalidade. Louvo a Deus por ter podido também, como sacerdote, conhecer essa história, viver a Igreja nesse período. É tão bonito poder cada um de nós olhar para a Igreja neste momento e termos tido a chance de conhecer papas tão importantes que deixaram um legado tão bonito para o nosso mundo, para a Igreja. Ontem mesmo, antes de dormir, eu li novamente a mensagem que o Papa deixou para a Igreja antes da bênção Urbi et Orbi. E logo após essa mensagem, vi as palavras de um dos médicos que acompanharam o Santo Padre. Ele dizia que a recuperação dele no hospital foi uma recuperação milagrosa, que não era normal um homem aos 88 anos de idade, tendo tantas comorbidades, se recuperar com aquela velocidade. Porém, eu vejo, essa foi a palavra do médico, eu vejo que aqui entra o mistério da Divina Providência e quis que o Papa Francisco estivesse na Basílica, que ele visse o povo no dia de Páscoa, que ele deixasse as mensagens durante o Tríduo Pascal, as homilias principais assinadas por ele, lidas por outros, mas os textos que ele deixou nesses últimos 3 dias ficam como se fosse uma extensão do seu testamento, do seu desejo de ser lembrado como aquele que tentou e conseguiu, posso dizer, conciliar a Igreja nesse período turbulento que vivemos após a renúncia do Papa Bento XVI. Cabe a nós orar fervorosamente. Agora, nos próximos dias, quem for à missa vai sentir falta da menção do nome do Papa, que agora os padres, quando vão rezar a missa, rezam: lembrai do Senhor da vossa Igreja, dispersa todo mundo, né, em união com o nosso bispo, e não vai citar o nome do Papa. Vamos sentir falta desse nome. Quando, finalmente, o Papa for eleito, automaticamente, em todas as igrejas do mundo, todos saberão qual é o nome do Papa, porque será dito em todas as missas, como nós temos costume de ouvir, né? Essa nossa expectativa, que isso aconteça no coração do jubileu, porque estamos no jubileu da esperança, toda a preparação, o calendário de festas, de encontros, de atividades do jubileu continua. E todos à espera do Papa que possa, no final deste ano, fechar a Porta Santa. Vai ser algo até extraordinário. Eu não tenho aqui em mãos uma pesquisa se aconteceu isso noutra ocasião. Se houve algum jubileu em que um Papa abriu a porta e o outro fechou. Porque normalmente é o mesmo Papa que abre a porta no começo do Ano Santo e depois lacra a Porta Santa, que só será aberta depois de 25 anos ou no jubileu extraordinário. Então, esse jubileu, o Jubileu da Esperança, fica marcado como um dos se não o primeiro, em que um Papa abre e um outro Papa, um novo Papa, fecha a Porta Santa. Você ouviu Conexão Vaticano. Fique ligado na Coração Fiel e fique por dentro de todos os acontecimentos.